A emoção... Bom, você veio para me entrevistar e eu tô te entrevistando. Mas eu adorei. É porque eu já entendi o teu jeitão. A emoção, ela é virtual. Quando você sente mesmo? Eu sinto, então ela é real. Ela é real. Se você... Mas olha só, o pensamento, ele é virtual. Mas o pensamento, ele não é ele é reflexo de um estímulo, não é? Do ambiente. Detona o gatilho, abre janelas lights ou pilhas ou neutras, arquivos mentais. E você acessa milhares de informações para produzir as cadeias de pensamento. Os estímulos, de fato, representam a mola propulsora da construção de pensamento. Exemplo, estímulos externos e internos. Vou subir para falar para 200 pessoas. Tenho que subir, fazer uma apresentação, defender um TCC, fazer uma apresentação para uma equipe. A grande parte das pessoas ficam muito nervosas. Aquele estímulo provoca uma janela nela, que pode ser light ou killer, certo? Exatamente. E é o pensamento que determina isso, né? Então aquele frio na barriga pode ser, meu Deus do céu, um monte de gente que eu vou falar, minha boca tá seca, não vai dar, meu Deus, tô nervoso. Ou pode ser, uau. Então é impressionante. Você, de maneira inteligente, abordou os dois mundos que constituem a mente humana. A intelectualidade, que é virtual, que não tem dor, não tem angústia, é imaterial. Não tem ansiedade, ela em tese não tem desespero, angústia, não tem humor depressivo, não tem alegria, não tem prazer. A intelectualidade é um mundo fluido. Nós produzimos milhares de pensamentos por dia, porque na esfera da virtualidade somos deuses que constroem com fluidez e uma criatividade surpreendente. Cada ser humano, mesmo aquele que não frequentou uma universidade ou fez o estricto sensu, mestrado ou doutorado, ele tem uma criatividade tão ou maior do que qualquer cineasta de Hollywood. Você não precisa assistir a um filme de terror para se aterrorizar. Exato. Basta você dar liberdade para a sua própria mente. Bom, então a intelectualidade é fluida. Agora, nós não produzimos milhares de emoções por dia, porque a emoção, ela é real. Uma pessoa que está sentindo dor, não importa se ele define intelectualmente, virtualmente, ela como angústia, ansiedade, humor triste, não importa. Okay. Ela está sentindo um sofrimento. Então, a emoção, ela é real. Então, portanto, há dois mundos completamente diferentes. Um mundo hipercriativo, que nos leva a pensar no futuro, remoer o passado, construir personagens, projetos, sonhos, milhares de ambientes, fantasias, todos os dias, inclusive quando dormimos nos sonhos. E é um mundo que pode ser arrastado pelos pensamentos, que é a emocionalidade. Então, se você for dar uma palestra, ou uma pessoa for dar uma palestra, eu sei que você treina muitos líderes, e a glossofobia, que é o medo de falar em público, atinge cerca de 75% das pessoas, mesmo pessoas muito cultas. Então, no exato momento em que está diante da plateia, detona vários gatilhos, não apenas o gatilho do que ela vai apresentar, mas a plateia dá sinais. Alguém bocejando, alguém distraído, vendo o celular, detona vários gatilhos, abre janelas, se abrir janelas killers, como você disse, traumáticas, que têm o medo de falhar, o medo de não estar correspondendo às expectativas e assim por diante, não apenas se produz pensamento, mas o pensamento, ele arrasta a emoção. O princípio de arrasto do que é virtual para o emocional é que faz com que nós criamos os cárceres mentais. Se eu apenas pensasse no futuro, mas não desse crédito ao pensamento, eu não sofreria pelo futuro. Mas se eu der credibilidade autógena, o princípio da credibilidade autógena é o princípio do arrasto da emoção. E nesse exato momento, há milhões de pessoas perdendo o sentido de vida, querendo morrer. Exato. Por quê? O pensamento é virtual, é estéreo. Mas a credibilidade que eu dou para os pensamentos, de que eu não tenho valor, que eu não sou importante, que eu não sou alguém inteligente, capaz de impactar, essa credibilidade se torna a mesma credibilidade, entre aspas, metaforicamente dizendo, que você acredita que tem dinheiro no banco, ou você acredita que tem bens lá. Enfim, se você tem reservas no banco, e acredita, você está seguro. Se você não acredita, você corre para o banco. Milhares de pessoas correm para o sistema financeiro, ele quebra, é um crédito. Então é fiduciário. Sim. Também na mente humana há um sistema de credibilidade que pode levar um ser humano a ser encarcerado, aprisionado, asfixiado, ou um ser humano livre, protagonista da sua própria história.
E isso é completamente novo do ponto de vista sociológico, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico e filosófico, inclusive. Quanto que a criação, paternidade, maternidade, pais, professores, líderes religiosos, pessoas que exercem autoridade na vida das pessoas, quanto que essa história de vida influencia nessas janelas, nessa significância? Influencia mais do que nós imaginamos, porque o ambiente em que estou, o ambiente social, ele todo dia estimula um fenômeno inconsciente, que também eu tive o privilégio de descobrir e descrever. Bom, eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre a teoria da inteligência multifocal antes de publicar meu primeiro livro. Tá. Então, os meus mais de 80 livros, eles estão baseados numa teoria complexa que aborda essa última fronteira da ciência. Que daqui a pouco você vai na multifocal, tá? Você explica um pouquinho o que é para a turma. Tá. Explico, tá? E então, um dos fenômenos que eu descobri e descrevi é que ele é o responsável pela nossa biografia, pela nossa história. Uma pessoa pode negar o seu passado, negar as pessoas que amou, que contribuíram com ele, negar os seus amigos, mas ela nunca pode negar até Deus, mas ela nunca pode negar a sua história, porque a sua história, seja ela tensa ou tranquila, seja ela asfixiante ou libertadora, ela é registrada automática e involuntariamente, independente do eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica e a autonomia. Há um fenômeno inconsciente e implacável que eu o chamei de fenômeno RAM, registro automático da memória. E tudo aquilo que tem alto volume emocional, se tem dor, ansiedade, angústia, rejeições, o fenômeno RAM, registro automático da memória, o biógrafo do cérebro vai registrar de maneira privilegiada. Então, cuidar do que nós pensamos e cuidar do arrasto da emoção, do crédito que nós damos aos pensamentos, é cuidar da nossa vida, da nossa história, da nossa saúde mental, da nossa liberdade. Mas infelizmente, Harvard não ensina nada sobre isso. Cambridge, Oxford, MIT, a Universidade de Pequim, de Tóquio. Os meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP, na área de psicologia, na área de biologia, na área de medicina, eles não aprenderam nada sobre esses fenômenos. Mas como? Você não aprendeu que você tem um eu que tem que gerir a sua emoção? Se você tem que impugnar pensamentos perturbadores e emoções tensas dos primeiros 5 segundos, senão eles são registrados e não podem ser mais deletados. Então, como é que você vai preservar o planeta mente se o teu eu não é um bom executivo da única empresa que não pode falir, não é um bom diretor do script, da única peça que você tem que dirigi-la porque ela é a única que é sua, ou um piloto da aeronave mental, da sua aeronave, para que você possa ter planos de voos adequados? 5 segundos, doutor? 5 segundos é a brecha? É a brecha. É a janela? Se não registra e não se deleta. Você nunca deleta teus medos, nunca deleta tuas angústias, nunca deleta teus traumas. Você só pode reeditá-los. Você enxertar novas experiências no locus das janelas traumáticas ou quilhas, ou então construir janelas lights paralelas ao redor do núcleo traumático.